Então vamos lá, pessoal. Dando início ao nosso último vídeo aqui da aula de configuração do Entity Framework com SQLite dentro de uma Web API. Pode ser que a gente tenha uma pequena diferença aqui, pessoal, com relação ao código, porque de sexta-feira para hoje eu esqueci de fazer o commit, agora eu estou no meu notebook, mas eu já repliquei tudo aquilo que eu tinha feito nos vídeos. Pode ser que tenha alguma coisinha ou outra diferente. Mas no geral é a mesma coisa, então a gente já entendeu todo o processo, né, pessoal, de como funciona um ORM. Na última aula, a gente fez toda a parte de configuração da aplicação para que a gente pudesse utilizar o Entity Framework com o SQLite e agora a gente vai, pessoal, né, entender como é que utiliza o Entity Framework dentro do projeto, né? Como é que a gente executa as ações de CRUD utilizando o Entity Framework dentro do nosso banco. Mas como eu tinha prometido, pessoal, antes da gente fazer isso, eu vou mostrar o que a gente pode fazer quando de repente entendermos que precisa começar o banco de novo, né? Deletar o banco, você quer iniciar as coisas do zero, ok? Então vamos lá, pessoal. Sempre que de repente você perceber, né, que deu alguma coisa errada, que você acha que precisa deletar o banco e recomeçar, né, tudo aquilo que já foi feito com relação ao banco, é muito importante que, pessoal, né, você delete o seu banco de dados, né? Então você pode apagar o seu arquivo, né, chegar aqui e deletar realmente o arquivo do banco, ok? Como a gente está utilizando o SQLite, é um arquivo que fica aqui. Se você utilizar um outro banco de dados, você vai ter que ir lá no SGBD, deletar a instância do banco e por aí vai, ok? E, pessoal, outra coisa muito importante, se você não tem mais banco, se você deletou o banco, você precisa apagar toda a sua pasta de imigração. Por quê? Porque a migração, a pasta de imigração, pessoal, é um histórico da evolução do seu banco de dados, né? Como ele vai ficando à medida com que você vai desenvolvendo. Se você deletou o banco, não tem mais por que ter esse histórico, ok? Então, quando você reiniciar, né, começar o seu banco de dados do zero, ele vai começar, pessoal, exatamente como você, né, deixou definido no app Data Context. Então, neste caso, eu vou ter uma tabela de produto e dentro da tabela de produto eu vou ter todas essas informações. Ah, professor, mas antes a gente não tinha o ID, depois colocou o ID, daí fez mais uma migração para quantidade. Ok, porque a gente foi alterando com o passar do tempo, porque a gente viu a necessidade disso acontecer. Mas, como a gente vai começar do zero, né, então quando a gente pedir para fazer uma migração, o Entity Framework ele vai gerar com, né, o último snapshot da sua aplicação. Então a gente vai, deletar a pasta de migração, ok? E aí a gente vai começar do zero, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou iniciar, né, criar uma migração e como eu não tenho mais nada, é a minha migração inicial ou a minha migração de create database, porque ele vai criar o meu banco de dados. Se a gente olhar agora para essa migração, ok, que ele gerou ali para nós, pessoal, a gente vai ver, ó, que ele vai criar toda a minha tabela já com o ID, nome, descrição, quantidade, preço e o criado em, ok? Então a minha última versão da minha aplicação tem todas essas informações. Agora eu não preciso mais fazer o passo a passo da evolução do meu banco, porque eu deletei ele e agora quando ele for criado, ele vai olhar para como ele tem que ficar atualmente, ok? E aí a gente vai fazer a atualização do banco, ó. Vamos limpar aqui o terminal e fazer a atualização do banco. E aí pronto, pessoal. É isso que você precisa caso você reinicie o seu banco de dados, ok? Caso você reinicie o seu banco de dados, é isso que você precisa. Claro que você vai perder todas as informações, todos os dados que estavam lá, ok? Se nós olharmos aqui ó, o nosso banco de dados, vamos pegar aqui o banco, né? Cadê ele aqui, ó? E pedir para abrir ó, um Open Database para a gente conseguir visualizar ali, ó, né, a nossa
tabela, ó, se eu der um play, eu não vou ter nada, até porque a gente não tinha nada antes, né? Mas a gente, ó, vai ter a tabela com todas as colunas de acordo com a nossa última modificação. E sempre que você precisar, pessoal, de repente apagar o seu banco de dados por qualquer motivo, esses são os passos que você precisa fazer para que ele seja reiniciado. O que acontece é que a gente perde os dados toda vez que reinicia. Eu não vou mostrar aqui, pessoal, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, a gente pode reescrever um método que é o onModel Creating, ok? Pergunta lá no chat, ó, como popular uma base de dados utilizando, obviamente, o Entity Framework no método. Daí a gente especifica, ó, no método. Vamos colocar aqui para baixo, ó, onModel Creating, ok? E ele vai mostrar ele para vocês, beleza? Você vai colocar aqui o que você quer popular toda vez que você, né, fizer uma migração, né, começar o seu banco de dados do zero, e ele mostra ali para vocês. E aí você ainda pode especificar, ó, quero dados reais de produto com os seguintes atributos. E passa todos os atributos que você tem lá na classe. Ele já vai te gerar um código, pessoal, que basicamente você vai copiar e colar aqui, ok? Antes desse base, deixa esse cara aqui. Você vai colar esse cara aqui e ele vai, toda vez que você reiniciar o banco, ele vai entender que não tem nada dentro daquela tabela e vai guardar esses dados que o chat vai demonstrar ali para vocês. Depois eu crio uma conversa lá no chat e deixo registrado no Notion. Até porque eu já fiz esse teste, funciona super certinho. Para você não ter nenhum erro, pessoal, passa exatamente os atributos com os mesmos nomes que estão aqui, ó, que ele vai gerar para você, menos o criado em, porque o criado em vai ser populado automaticamente, né? Porque a gente já tem aqui o construtor. Ele vai dar dados reais ali para você e você vai ter, toda vez que reiniciar o seu banco de dados, uma tabela já com algumas informações. Mas isso fica para os próximos passos, para as próximas aulas, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, como é que a gente faz para utilizar estas informações, né? O Entity Framework, toda essa configuração que a gente fez dentro da nossa aplicação, porque até então a gente configurou, mas tudo que a gente está gravando está sendo gravado nessa lista de produtos aqui, né? E não dentro do nosso banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça, pessoal? Basicamente, como eu já mostrei ali no vídeo anterior, é através dessa classe, appDataContext, né, com um objeto. Então, a gente vai ter que criar um objeto desta classe que nós conseguiremos, pessoal, gravar, buscar, alterar e remover. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui em qualquer lugar, chamasse o appDataContext, vamos dar o nome de contexto, instanciasse ele aqui, ok? E aí pegasse ele aqui embaixo, colocando ponto, eu tenho todos os métodos, todas as informações, tudo aquilo que a gente precisa aqui, ó, né? Se eu preciso adicionar um produto, eu vou pegar a tabela de produtos, ponto add, e basicamente funciona. Mas a gente tem, pessoal, dois problemas aqui, né? Qual é o primeiro problema? Que eu estou tendo um erro na hora de instanciar o objeto, ok? E que basicamente eu teria que fazer isso daqui, né? Instância de seu objeto para cada método que a gente tem dentro da nossa aplicação, o que não é muito viável, beleza? Mas vamos resolver, né? Vamos entender o porquê que está dando o primeiro erro, pessoal. O primeiro erro está dando porque ele fala, ó, toda vez que você for instanciar um objeto dessa classe, você precisa passar essas opções aqui para mim, que a gente já configurou lá no program.cs, né? A gente já disse que toda vez que um appDataContext for instanciado, tem que falar que ele vai ser instanciado para uma base de dados SQLite, passando essa string de conexão.
Mas, pessoal, se a gente tentar instanciar na mão essas informações, né, este objeto eu teria que passar essas opções de novo, ele não pegaria automaticamente para nós. E um outro problema muito grande que a gente cria aqui, pessoal, é a dependência que a gente faz, né, com que este controller tenha desta classe aqui. E isso, para quem trabalha com teste, sabe que é muito ruim, é muito chato de testar, basicamente impossível uma aplicação que você tenha instância de algum objeto dentro do método que você vai testar. É bem complicado na parte de teste unitário, automatizado, a gente fazer um teste dessa maneira. Então, pessoal, a partir das últimas versões, a partir da versão 5, se eu não me engano, do .NET, a gente já tem de maneira nativa a injeção dessa dependência. Então, basicamente, a partir do momento que a gente configura tudo certinho como a gente fez, toda vez que eu precisar dentro da minha aplicação, em qualquer lugar, aqui a gente está num controller, depois a gente vai melhorar a estrutura do nosso código, mas por enquanto vai ficar aqui. Toda vez que eu precisar, pessoal, do objeto de contexto, a partir do momento que ele está configurado, né, tudo certinho como a gente já fez, em algum lugar da nossa aplicação, a gente vai dizer que nós precisamos desse objeto, pessoal, no construtor da classe que a gente precisa dele. Então a gente vai falar ó, que aqui a gente vai precisar de um app data context. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente diz que a gente precisa dele no construtor da classe. É aqui que este cara vai chegar para mim. E automaticamente, por toda essa configuração que a gente fez, principalmente nesta parte aqui ó, de serviços, onde eu disse para a minha aplicação que a gente vai ter um serviço disponível para este objeto, para esta classe aqui, em qualquer construtor, pessoal, da nossa aplicação, de qualquer classe, toda vez que você chamar este objeto, falar que depende dele, automaticamente a aplicação injeta o objeto pronto para a gente utilizar com todas essas opções que a gente colocou aqui. Então, quando, pessoal, a gente for utilizar este objeto aqui nos nossos métodos aqui embaixo, ele já está pronto. Só que o problema que a gente tem agora é que este objeto, ele está dentro do construtor, ou seja, ele não está disponível para mim aqui embaixo. Não está, não tem como eu utilizar ele. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Deixa essa lista aí, depois a gente apaga ela. Vamos criar um objeto privado, somente leitura, já explico o porquê do somente leitura, da nossa classe app data context, underline contexto, só para ficar mais fácil de encontrar o contexto no autocompletar ali, ok? E este cara aqui, pessoal, este cara, ele é visível, ó, aqui embaixo, ó. Este cara, ele é visível, perfeito, então eu consigo utilizar ele. Mas este cara aqui não é o mesmo objeto que foi recebido por injeção de dependência quando a instância do controller for criada. Então, a única coisa que a gente precisa fazer ó, é uma ponte, ok? Entre o objeto que vai chegar pronto para uso e o objeto que a gente vai conseguir utilizar dentro do controller. Como este cara aqui ó, tem apenas uma linha, fazemos desta maneira, ok? E aí a gente dá uma limpada aqui no nosso código, legal? Então, pessoal, a gente precisa fazer isso para poder utilizar o contexto, ok? Dentro dos métodos que nós temos aqui embaixo, beleza? Dentro das demais ações, dentro dos demais endpoints, porque né, a gente precisa de um objeto global aí para poder utilizar ele nos demais métodos. Dá para fazer de outras formas, mas a gente vai começar assim. E aí o que acontece, pessoal? Tendo este cara agora pronto para uso, vamos começar a utilizar ele e ver se dá certo, né? Isso dentro da nossa aplicação. Então é a partir deste objeto, depois a gente apaga essa lista quando terminar de reescrever o código, mas é a partir deste objeto que a gente vai ter todas as ações referentes à nossa base de dados. Então vamos lá, ó. Não adianta a gente sair listando, procurando se a gente não tem nada para cadastrar, né? Se a gente não cadastrou nada.
Então, ao invés de cadastrarmos o objeto dentro da nossa lista, agora a gente vai pegar o nosso contexto, ponto. E é sempre esta regra. Contexto, pessoal, né? O nosso contexto de dados é a nossa base de dados. Se você quiser mudar o nome do objeto, se você quiser mudar o nome da classe para algo que fique mais próximo daquilo que você entende, não tem problema. Geralmente a gente chama de contexto, que são os exemplos que a gente acaba tendo aí. Mas esse objeto representa a sua base de dados. Então, dentro da sua base de dados, você vai ter o quê? Tabelas. E aí você chama a tabela de produto. Este cara aqui, pessoal, produtos, é exatamente, que a gente pode fechar, este carinha aqui, é este carinha, produtos. Esse produtos que a gente encontrou lá no controller vem desta propriedade que a gente criou, que é a propriedade que vai representar a nossa tabela lá no banco de dados através da nossa classe de produto, ok? Então aqui, sempre vai ser o contexto, que é o nosso banco, ponto, a tabela que a gente quer, ponto, a ação. Então a gente quer adicionar um produto dentro do banco. Podemos comentar esta linha, ok? E aí vamos ver o que vai acontecer. Teoricamente me parece tudo certo, a gente já conseguiria trazer os produtos, ok? A gente já conseguiria trazer alguma coisa aqui. Rapidamente eu vou aqui alterar o código, ok? Vou ter que colocar o toList aqui, eu acho. Depois eu já explico isso daqui, e inclusive está bem errado, mas só para a gente, obviamente, conseguir cadastrar alguma coisa e já listar. Aí eu já explico o que eu acabei de fazer aqui, mas só para a gente ver se vai funcionar ou não. Vamos rodar a nossa aplicação, vamos ver se o Watch vai funcionar desta vez. Vamos lá no nosso teste. Inclusive dá para fechar isso daqui. Vamos ali no nosso arquivo de teste, por isso que eu gosto de trabalhar, pessoal, com o REST Client, porque daí já fica pronto aqui, só para a gente clicar e testar, para mandar uma bolacha para lá. E vamos ver o que acontece. Vamos dar um send request. Teoricamente, pessoal, criou o produto, tudo bem, foi zerado, mas foi a bolacha lá e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, vamos listar aqui, e quando eu listo, ele dá, pessoal, um not found. E era exatamente isso que a gente, pessoal, esperava. Pode ser que da próxima vez ainda não funcione. Mas, pessoal, toda vez que você der um add desta maneira, ele só guarda o seu objeto, ok? Em memória. Legal? Ele só guarda este objeto em memória. Ele não guarda no banco. Por quê? Porque falta um comandinho aqui, que é o nosso save changes. Isso daqui, pessoal, vai fazer com que o seu banco de dados, a sua aplicação consiga realmente fazer o commit e gravar essa informação lá na base de dados. Vamos ver o que acontece agora. Vamos mandar aqui o objeto, e vejam de cara uma diferença. Voltou ID. Antes tinha voltado zerado, agora não. Então significa que ele conseguiu guardar. Nós não passamos descrição, não passamos quantidade, não passamos preço. Então ok, teríamos que ter colocado ali no objeto, beleza? O criado em, pessoal, está sendo preenchido porque quando a gente instanciou o objeto, passa pelo construtor e pega a data e a hora atual ali da aplicação, que nesse caso deve estar aparecendo a minha cara ali na frente, mas ok, beleza? Então, agora, se a gente listar, tá lá, ele trouxe para nós. Professor, mas você fez o código e eu não entendi como lista. Não tem problema, a gente já vai passar por ali. Mas agora ele guarda, pessoal, a informação. Se eu mandar mais 1, 2, 3 e por aí vai. Ok? Olha lá, trazendo todos os objetos para mim. E qual é a grande diferença? Que agora, se pararmos o código, vamos dar um clear aqui, e rodarmos ele novamente, pessoal, sem que eu grave nada, ele vai abrir o Swagger ali para nós,
Sem que eu grave nada, eu já posso vir listar. E as minhas informações estão aqui. Beleza? E aí, pessoal, acabei de gravar uma informação na nossa base de dados. Ah, professor, mas eu não sei se estava lá ou se está lá a informação ou não. Não tem problema, então pega qualquer ferramenta, abre a base de dados e vê o que tem lá dentro, né? Então, se a gente for aqui, ó, e abrir, já está aqui embaixo, né? A nossa base de dados, e agora der um play aqui, ó, olha lá, agora ele mostra alguma coisa porque a gente tem alguma informação. Ah, não confio nessa extensão? Pega qualquer outra, né, ferramenta e abre a sua base de dados, que você vai ver, pessoal, que a informação está ali. Ok? A gente acabou de gravar, pessoal, uma informação ali. E para qualquer coisa, pessoal, que eu vá gravar, é sempre isso. O banco de dados, que é o contexto, ponto a tabela, manda adicionar e salva as alterações. Na verdade, pessoal, o save change serve para qualquer ação que altere algum registro no banco de dados. E quando eu digo alterar é o que? Inserção, remoção e a própria alteração. Eu só não preciso do save change na busca. Só não preciso dele ali. Mas se eu for gravar, alterar ou remover, você vai precisar desse cara lá. Então a gente já pode tirar essa linha comentada, porque agora a gente já não está mais gravando dentro da lista. E aí, pessoal, sempre que você for buscar, já tem um spoiler aqui, né? Para buscar, ó, é só ir lá na tabela .tolist, porque daí ele transforma isso numa lista para você, apesar de que às vezes não precisa, mas ok. E aí, pessoal, você consegue trazer todos os dados do banco. Por que eu disse que isso daqui tinha um problema, pessoal? Porque ele vai até o banco para verificar a quantidade de itens e ele vai até o banco novamente. Eu fui fazer duas consultas no banco para fazer uma mesma ação. Então ele busca para ver a quantidade de itens do banco, para ver se ele é igual a zero. E ao verificar que não é igual a zero, ele executa isso daqui. Então ele vai no banco duas vezes para trazer os itens que a gente tem ali. Então, pessoal, isso daqui já tem nos nossos commits anteriores, né, o if ternário, e agora eu vou transformar esse método no método um pouco mais tradicional, porque eu não quero ter que ir duas vezes no banco para fazer uma mesma ação. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos aproveitar, obviamente, o que tem aqui, mas vamos tirar a flechinha e abrir o bloco, ok? E aí, vamos lá, ó, a primeira coisa que eu faço é criar uma lista, né, de produtos, e eu recebo, pessoal, nessa lista de produtos, a minha busca no banco. Guardo ali. Se tiver alguma coisa, perfeito. Se não tiver nada, existe uma lista vazia. Né? É uma lista, não é nulo, não vai ficar nulo caso não tenha nada. Então, por isso que eu continuo perguntando se a minha lista de produtos no seu count, ó, é igual a zero. Vou pegar daqui, ó. Ok? Se for igual a zero, retorno um not found, que nem a gente tinha antes, ponto e vírgula. Se não, retorno quem, pessoal? O meu ok, mas não com a busca no banco novamente, e sim com a lista de produtos. Ok? Então eu fui uma vez no banco, guardei esse resultado numa lista, perguntei para essa lista se tinha alguma coisa ali dentro. Se não tiver, retorna um not found. Se não, retorna um ok. Inclusive eu posso fazer o if ternário aqui, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Só que eu não consigo, na verdade, fazer com que esse método agora todo ele seja executado em uma lista, né? Caso você queira deixar o if ternário ali ainda, não tem problema nenhum, né? Perguntando, ó, podemos até fazer, ó, se a lista de produtos é igual a zero, se não, né, vai retornar o not found, dois pontos, o ok. E aí não precisa mais do if tradicional. Mas eu vou precisar de duas linhas para somente buscar uma vez, guardar o resultado na lista, verificar o que tem dentro dela, retornar o not found caso não tenha nada, se não, retorna
um OK, beleza? Aí agora a gente já busca, pessoal, e já lista da nossa base de dados. Eu já estava listando antes, mas agora um pouquinho melhor, ó. Deixa eu ver se está rodando o projeto. Está rodando o projeto. Busco lá, ó, e tem os mesmos produtos que a gente já tinha visto. Ok. E por fim, pessoal, né, para a gente fechar aqui e não ficar muito extenso, eu não vou nem mostrar como pesquisa, né, e aí já vai ficar para as próximas aulas, e como trabalho, aí, como, né, algo para executar em casa. Procure por expressão lambda para fazer, pessoal, este mesmo processo que a gente tem aqui, né? Então, como utilizar uma expressão lambda para buscar um registro? Um registro, não são vários, dá para fazer com vários também. Na base de dados, né, no banco de dados, na base de dados, com Entity Framework. Na verdade, a expressão lambda não é específica do Entity Framework, não tem nada a ver. Você pode utilizar a expressão lambda em listas também, ok? Mas se quiser procurar assim, não tem problema, vai funcionar também. Então, neste caso aqui, ó, pessoal, qual é a única coisa que eu vou mudar neste caso? É que a minha lista não é mais a minha lista de produtos, e sim o meu contexto, ponto, produtos, ponto, to list. E fechou, ok? Professor, mas aí você não, né, não precisa guardar numa lista isso daqui, que nem a última vez? Não, porque aqui o único lugar que eu estou utilizando a minha lista é no for. Se eu utilizasse a minha lista em mais uma outra linha, daí eu guardaria isso dentro de uma lista. Neste caso, só tenho para utilizar ali dentro do for, então não preciso guardar isso dentro, pessoal, dentro de uma lista, ok? Feito isso, podemos apagar produtos, inclusive ele já está um pouquinho mais claro porque a gente não vai mais utilizar ele, não está mais utilizando. Salvamos, rodamos aqui para procurar lá a bolacha e ele encontra, pessoal, o objeto. A única coisa que veio o último. E ele deu um criado, né? Porque eu cliquei no lugar errado, óbvio, né? Achei estranho. Então olha lá, encontrou o primeiro e retornou. Neste caso, do jeito que a gente fez, pessoal, sempre que, né, ele encontrar o primeiro, ele vai retornar. É o que está escrito no nosso método. Ok? É isso que está aqui. Vai percorrer, quando encontrar, retorna o cara que encontrou. Se passar por toda a lista, not found, porque não encontrou ninguém. Ó. Vamos testar gravando agora, ó, o arroz. Guardei 5. Vamos colocar aqui ó, agora e buscar o arroz. Olha lá, encontrou o ID, né? O registro. Se eu colocar um arroz 1, né? Algo que não existe, tá lá, ó, 404 dentro da nossa aplicação, ok? Pessoal, esse foi o nosso último vídeo, ok? Depois a gente volta aí às nossas atividades normais. Espero que tenham gostado. Isso daqui vai ficar aí durante toda a disciplina para vocês, o que é bacana porque tem toda a parte aí de configuração inicial que a gente acaba vendo né, na primeira aula que a gente vai trabalhar o conteúdo e no máximo numa segunda revisão na segunda aula, porque a gente não fica configurando o projeto toda vez, né? Então é isso, senhores, valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.